Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de algoritmo genético. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a representação cromossomial. Bem, os objetivos são o que é uma representação cromossomial, o que é uma representação binária, sobre uma representação em ordem e a gente vai falar o que é uma representação categórica. Vamos lá. Uma representação cromossomial, o que é isso, né? Ela representa uma maneira de traduzir a informação do problema em uma maneira viável de ser tratada pelo computador. Então a gente vai pegar um problema lá na prática, né? Um problema talvez, eu tenho que determinar quais são as ordens que eu vou fabricar, ou quais as tarefas que eu vou realizar, ou por exemplo, quais os objetos que eu vou colocar dentro de uma mochila, dando um exemplo, né? Então assim, dentro dessas características do problema, a gente tem que escolher uma representação cromossomial simples o bastante para representar e que seja possível de ser processada pelo computador. Então, assim, o que deve ter uma representação cromossomial é muito importante, são os 3 pontos importantes. Ela deve ser o mais simples possível, isso é muito importante. Soluções proibidas, é preferível que não tenha representação. Então, assim, nem sempre a gente vai conseguir, né, fazer uma representação que impeça todas as representações que não são viáveis, elas não terem representação. Mas a gente também pode fazer uma penalização dentro da função objetiva. Se a gente acha um cromossomo que não é válido, a gente penaliza ele de forma que a gente pode inviabilizar a propagação dele, né, para outras gerações. E se existir algumas condições, né, devem estar implícitas na representação. Então, se a gente tiver alguma restrição, alguma situação que a gente precise estar representada dentro do nosso problema, é importante que essa situação esteja escrita, né, ou transcrita para o nosso cromossomo, que o nosso cromossomo tenha condições de representar ela, beleza? Então, vamos lá. A representação binária. Bem, a representação binária é uma representação adotada desde 1975, então é uma representação muito utilizada historicamente. Ela é muito simples, os operadores genéticos são facilmente compreendidos, né, e implementados. Até agora todos os operadores que a gente viu, praticamente todos agem sobre a representação binária, como a gente pode ver aí no exemplo. Né? Mas só que ela tem também algumas desvantagens, né? Dificuldade de lidar com precisão em função do tamanho do cromossomo. A gente, dependendo da representação, o cromossomo pode ficar muito grande. E o número de estados finitos deve ser múltiplo de 2. Então a gente sempre tem que ter um problema que as soluções que a gente quer encontrar, ou as possíveis soluções, tem que ser múltiplo de 2 para a gente ter uma representação binária, né? Dificuldade de tratar problemas que não podem existir valores duplicados. Então, assim, a gente tem dificuldade quando a gente usa um operador de cruzamento e de mutação para que não exista valores duplicados dentro do nosso vetor. Isso é praticamente impossível. Então, não é que seja impossível, é que é custoso computacionalmente para a gente ficar varrendo todo o vetor depois de ter feito uma mutação ou um cruzamento para verificar se existe algum valor duplicado dentro do nosso cromossomo, né? Então vamos lá, para a gente entender melhor, é como se a gente tivesse aí um cromossomo e esse cromossomo fosse dividido em pedaços iguais e cada pedaço representa uma informação dentro do nosso cromossomo. No caso ali a gente tem a cidade A, cidade B, cidade C, né? Então assim, cada cromossomo desse eu tenho uma tabela que faz a conversão, pode ser em inteiro, e essa tabela eu tenho a lista de cidades que me informam, por exemplo, um é cidade A, outro é cidade B e assim por diante. Ok? Bem, a representação em ordem, né, é uma classe de problemas que trabalha com otimização combinatorial. Então, por exemplo, eu tenho uma combinação entre os elementos, tipo, qual é o primeiro elemento que eu vou executar, por exemplo, de uma tarefa ou de uma ordem de fabricação, ou uma priorização de fila, alguma coisa do tipo. Então, a gente trabalha com uma troca entre os elementos, né? A gente não tem repetição dos elementos dentro de cada gene. Então, assim, é usado, por exemplo, para problemas de colorir gráfico, do cacheiro viajante, são problemas que a gente pode estar utilizando o nosso cromossomo em ordem. Então, como a gente pode ver aqui no exemplo, né?
Nós temos ali o código da cidade, o código 1 é a cidade A, o código 2 é a cidade B, e dentro das cidades eu tenho o número, né? Então eu tenho que talvez determinar ali qual é a ordem que eu vou visitar as cidades, num determinado exemplo, né? Então o que pode acontecer nesse caso ali é que eu não posso repetir, eu não posso passar duas vezes na cidade 7, por exemplo, então o 7 não pode repetir, então eu faço somente a troca. Para esse tipo de operador, a gente tem que tratar de forma diferente os operadores de mutação e de cruzamento. Então a gente vai dar uma olhada aqui agora como que a gente trata cada um deles. Então a representação em ordem, nós temos, por exemplo, o cruzamento em dois pontos de corte. Então o primeiro passo é a gente determinar quais são os dois pontos de corte. Depois de determinar quais os dois pontos de corte, a gente vai pegar o filho e ele vai ter como herança, né, a parte central do primeiro pai, que seria essa daqui, tá vendo? Então esse cara aqui, ele herda essas características aqui do primeiro pai. Aí o que acontece? Vai restar esses itens aqui que vão ser herdados do segundo pai. Mas eu não posso pegar simplesmente e transferir esse para cá, porque, por exemplo, o 5 faz parte aqui, né? E o 5 também já está aqui nesse elemento. Então, nesse tipo de cromossomo em ordem, eu não posso ter essa repetição. Então, o que acontece é que nós vamos pegar para cá o primeiro elemento que apareça aqui que não esteja ainda aqui dentro, tá? Então, por exemplo, olha, vamos fazer o seguinte exemplo. O 2, por exemplo, do pai 2 aqui, ele já está dentro desse filho? Não, não está, então eu passo ele. Quando eu pego o 5 ele já está dentro do nosso cromossomo, então eu não vou aproveitar ele, eu vou pular para o próximo e vou pegar o 4 e passar. Então, como a gente pode ver, os elementos que ele coloca no filho, depois de ter selecionado a parte aqui do primeiro pai, ele vai ser a parte do segundo pai, mas na ordem que eles aparecem em cima, sem repetir os elementos, tá? Então a gente vê que a gente tem uma diferença, porque quando a gente não importa essa ordem dos elementos, a gente pode simplesmente copiar um elemento para o outro, né, de um cromossomo para o outro e repetir simplesmente uma parte de um pai, uma parte do filho e acabou. Aqui nesse caso não, a gente tem que se preocupar que não pode ter repetição. Então nesse caso, esse filho aqui é formado por essa parte que veio exatamente igual do pai 1 e essas partes aqui que vieram do pai 2, mas são os elementos que faltam dentro do filho na ordem que aparecem dentro do pai 2, ok? Isso é muito importante. Bem, a mesma coisa a gente tem uma diferença na mutação, né? Então na mutação o que acontece? Nós temos um sorteio de dois pontos aleatórios e esses dois pontos aleatórios eles são simplesmente invertidos, né? Então a gente vai passar o que? Vai passar esse 3 ele vem para cá e o 4 ele vem para cá. Então o filho aqui ele acaba, depois do filho ter sofrido, por exemplo, a influência do operador de cruzamento, né, dos dois pais, a gente vai pegar o filho, seleciona dois pontos, dois genes, esses dois genes são invertidos. Então a gente simplesmente troca a inversão, a gente não faz alteração do valor, né? Por isso que a gente seleciona dois elementos, para não ocorrer o risco de eu colocar um elemento que já existe. Eu não posso simplesmente selecionar um e trocar o valor dele, porque senão corre o risco daquele elemento já estar dentro do nosso vetor, ok? Bem, e a gente tem a próxima representação, que é a representação categórica, né? A representação categórica é uma representação de valores que não são contínuos no espaço de representação. Números inteiros ou valores categóricos. Por exemplo, né, a gente tem aqui um dentre os valores A, B, C e D, pode ser cidades, pode ser países e assim por diante, pode ser empresas, fornecedores, clientes, pode ser patente, por exemplo, soldado, cabo, sargento, tenente, pode ser valores booleanos também, verdadeiro e falso, pode ser coordenadas, por exemplo, norte, sul, leste, oeste, como é o caso aqui, né? Que a gente tem aqui 3, 1, 4. Então, o que isso quer dizer? Que para cada um desses genes, ele pode receber um valor que entre 1, 2, 3 e 4. Então, ele vai receber um desses valores aqui, né? Então, o que faz parte dessa tabela?
cada um desses genes, ele pode ter uma tabela correspondente, entendeu? Normalmente a gente tem, por exemplo, o que são os valores categóricos? São uma lista de clientes que a gente pode ter, então uma lista de fornecedores, olha, eu tenho um produto aqui, eu preciso produzir esse produto, e qual fornecedor que eu vou estar produzindo esse produto? Então, são valores categóricos, né? Então, esse produto aqui pode ser produzido por esse fornecedor, esse outro pode ser produzido por esse. Então, essa é a importância da representação categórica, né? Beleza? E é lógico que os operadores de mutação e cruzamento, eles vão ter que respeitar essa imposição dos valores serem categóricos. Quando a gente for fazer o operador em cima desse tipo de cromossomo, a gente tem que representar, a gente tem que fazer com que eles ajam respeitando essa restrição de cada gene poder fazer parte de uma categoria, ou, dependendo do problema, todos os genes terem uma categoria única, né? Isso vai depender do problema que a gente vai resolver. Beleza, pessoal? Pessoal, era isso que eu queria falar, a gente falar um pouco sobre essa representação cromossomial, as diferenças que existem e os tratamentos também que a gente vai ter dentro dos operadores genéticos que a gente vai ver mais à frente. Pessoal, um forte abraço e até a próxima aula.